Nesse momento eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje tem um assunto muito importante, eu queria que você ficasse até o fim. O diabo não vai deixar você ouvir essa mensagem, mas se você é de Deus, fica um pouquinho, vai ser rápido, tá bom? Quero falar para vocês quem é o diabo, como foi ele, e hoje ele está destruindo a terra, acabando com muitas pessoas. Ele veio para matar e destruir. Mas vamos começar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O inimigo dessas almas, ele conquistou os anjos em palavras, mas foi muito tempo, irmãos, para ele poder conquistar aqueles anjos santos, os anjos que nunca viram o pecado. Foi enganado por esse querubim que dizia que era protetor do trono de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse anjo. Eu queria que vocês ficassem até o fim, por favor. Novamente, quero dizer para vocês que a palavra vai ser rápida. Isaías capítulo 14, versículo 14 diz assim: subirei acima das estrelas, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tu eras querubim, ungido para proteger, e estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras aforqueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Mateus capítulo 4. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, irmão, preste atenção. Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Em Apocalipse capítulo 12, verso 4. E a sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Como já li para vocês, guarda agora, né? Lucas capítulo 10, verso 18. Eu vi Satanás como raio cair do céu. Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Vamos começar aqui um pouco. O inimigo dessas almas, se ele conquistou a terça parte das estrelas, que é os anjos, imagina nós, imagina os seres humanos, imagina que muitas pessoas estão sendo enganadas, irmãos, dentro das igrejas. Satanás enganou os anjos do Senhor. Satanás enganou a terça parte dos anjos. Os anjos não tinham pecado, mas os anjos confiou o que ele falou, porque ele falou que ia subir acima das estrelas, as mais altas nuvens, e seria como o Altíssimo. Ele era perfeito no caminho dele. Ele era um querubim muito bonito, muito inteligente, recebeu dons, recebeu muitos instrumentos para tocar, cantar junto com seus anjos. Mas ele começou a se exaltar, já se exaltou com a sua formosura. Muitos crentes hoje estão deixando também o inimigo enganar.
que o inimigo ele enganou, irmão, os anjos santos. Imagina nós, você, muitas pessoas estão sendo enganadas dentro das igrejas. Ele está conquistando, como ele conquistou os anjos. E ainda queria batalhar no céu. O próprio Altíssimo Deus sabia a mente dele, conhecia os pensamentos dele. Ele se enganou. E Deus conhece nossa mente. Satanás não conhece nossas mentes. Nenhum de nós. Ele não conhece. Mas Deus conhece a mente do homem, conhece a mente de Satanás. E esse querubim, ele se enganou. Ele se enganou porque o próprio Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, mandou o arcanjo Miguel expulsasse ele e os seus anjos de lá do céu, onde ele estava habitado, onde ele habitava, né? Glória a Deus. E a Bíblia diz que os anjos que estavam com ele não queriam, né, ser lançado com ele, mas Satanás, ele com a sua cauda, ele levou após a si a terça parte das estrelas do céu. Ele arrastou com a sua cauda para a terra. E na terra ele ficou no ar, lógico, né? Ele ficou nas trevas. E quando Deus fez os céus e a terra, fez o homem e a mulher. Graças a Deus que Jesus veio morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar. Se não fosse Jesus, irmãos, nós estávamos todos derrotados. Mas Jesus sofreu por nós, passou grandes tribulações, grandes perseguições por causa dos nossos pecados. Mas Jesus venceu a batalha. Satanás tentou Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias, 40 noites sendo tentado pelo diabo por causa dos nossos pecados. Deu um bom exemplo que nós temos de vencer a batalha no jejum, na oração, na obediência. Senão você não vence o diabo nem os demônios. E Jesus foi tentado. Satanás disse: esse mundo é nosso, a glória é nossa. E quer dizer, que o mundo que nós estamos aqui, nesse sistema, né, que nós estamos nos últimos dias, nessa tecnologia de hoje, que o inimigo está filtrando, está entrando, o inimigo está entrando com suas garras, né, e muitos crentes já estão caindo na mão dele. O diabo está arrastando a terça parte dos crentes, né, com o engano, com a mentira, com a avareza. O diabo está enganando muitas pessoas, milhares de crentes que estão sendo enganados por Satanás. Se ele conquistou os anjos, que era santo, imagina nós. Sempre eu falo, Jesus deixou para nós o poder e a autoridade para expulsar os demônios, mas nós temos de obedecer o Evangelho, pregar a palavra de Deus com sinceridade, não com vareza, não por dinheiro. Nós temos de pregar de graça o Evangelho de Cristo, pregar a palavra de Deus para a salvação do povo. Muitas pessoas hoje não estão mais pregando a verdade, porque senão vai perder dinheiro. A palavra de Deus diz que a porta estreita são poucos que entram por ela, mas Satanás está com a porta larga, enganando muita gente e derrubando para o abismo. E nesta manhã, quero dizer para vocês que Satanás, ele está irado. Ele era querubim ungido para proteger o trono de Deus, mas ele se exaltou e enganou os santos anjos de Deus. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, mandou o arcanjo Miguel batalhar contra esse dragão, contra esses demônios que estavam junto com eles. Mas eram anjos bonitos, irmão. Ele era protetor do trono de Deus junto com seus anjos. Mas depois que eles mentiram, depois que ele começou a se exaltar, todos eles viraram os demônios, esses anjos. E o diabo virou dragão e foi expulso do céu. E hoje ele está enganando muita gente. Muitas pessoas pensando que vai para o céu da sua própria maneira. Muitas pessoas pensam que vai subir ao céu de todo jeito. Este mundo já é dele, o mundo já é do maligno, o próprio Jesus falou. O que ele oferece para nós? 1 São João, capítulo 1, verso 2, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, quando a pessoa ama o pecado, ama o mundo, o inimigo já enganou, o diabo já entrou nessa pessoa e serve a Deus da maneira deles. Não quer servir a Deus da maneira da Bíblia. A Bíblia diz que é pecado.
E o diabo começa a distorcer. Não é pecado não, Jesus quer o coração. A Bíblia diz que o Senhor está querendo alma, corpo e espírito em santidade. Em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 10 para baixo, você vai ver lá. Quem é santo, santifica-se ainda. Quem é sujo, vai se sujando mais ainda. Então, os crentes que é sujo, ele faz escândalo. O crente que é sujo, ele não tem compromisso com o Espírito Santo, não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a oração e com o jejum. Tem pessoas que até ora, consagra, mas não obedece ao Evangelho de Cristo. Que é o mais importante, nós guardar os mandamentos de Deus, desviar do erro, desviar da prostituição, da mentira, da vaidade, porque Satanás está enganando muita gente e está arrastando com a sua cauda até essa parte dos seres humanos, das pessoas dentro das igrejas, pessoas que não sentem mais nada de Deus dentro da igreja, um espírito falso, né, usando o evangelho falso para ganhar dinheiro e pensando que vão ser salvos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Nós temos que santificar como? Abandonar o costume do mundo, o pecado, né? Abandonar a vaidade, a mentira, abandonar a prostituição, abandonar essas coisas que o diabo nos oferece, o mundo para nós. O diabo ofereceu para Jesus o mundo. Se tu se prostrar de joelho, darei esse mundo para você. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, só Ele servirás. Então, Jesus ele deu um bom exemplo para nós se afastar do pecado. Porque quando a pessoa se batiza nas águas, ele tem que largar os costumes do mundo, né? Nós temos que guardar essa doutrina, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É a santidade para nós ser salvos. Não é pastor que salva ninguém, nem igreja nenhuma, nem dominações, congregações, ministérios que salvam ninguém. O que salva o homem e a mulher é a Bíblia. Que as pessoas pensam que eu estou naquela igreja lá, você é salvo, porque o pastor, eu estou ali, tem os seus mandamentos ali, seu estatuto e tal. Mas o inimigo está enganando as pessoas, pensando que vão ser salvos da maneira deles, porque o pastor fez o estatuto dele lá, tirou fora aquilo que Deus mandou colocar e não colocou. E o diabo está por trás disso, enganando as pessoas, arrastando com a sua cauda, até essa parte dos crentes, né? As pessoas estão sendo enganadas. Jesus mesmo disse, em Mateus capítulo 24, verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar nos últimos dias. A ciência, né? Paulo deixou também escrito na palavra que nos últimos dias muitos apostarão da fé, dando ouvido doutrina de homem, de demônios, né? Enchendo seus ouvidos de mentira com esses falsos profetas. O diabo está por trás disso, enganando, se for possível, até os escolhidos, se for possível. Então, amados irmãos, não deixe o inimigo te enganar. O diabo, ele era um querubim, mas ele se corrompeu, enganou os santos anjos do Senhor, a terça parte das estrelas. Ele foi Satanás, serpente, né, ali no jardim do Éden, enganou a Eva, derrubou a Eva, mas Jesus veio para nos salvar, nos resgatar das mãos de Satanás. O diabo veio para matar e destruir, Jesus veio para salvar, libertar o homem do pecado. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, as obras do maligno. Jesus está conosco, o Deus de Abraão. Amados, vamos estar firmes. Jesus viu Satanás cair do céu como um raio, né? Isaías viu também como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, né? Como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. As nações eram os próprios anjos que estavam com ele, enganou todos aqueles anjos, aquela nação, né? É assim mesmo, e hoje está enganando as nações, muitos falsos pastores, muitos falsos cristos, né? Muitos falsos profetiza ali que diz que serve o Senhor, mas não vivem igual como o evangelho manda falar, como o evangelho ordena nós fazer, de pregar e viver aquilo que nós pregamos, em dando santidade, mostrar para o mundo que nós temos luz. Se você tiver o brilho do mundo, quem vai saber que você é crente? Se você tem o brilho do mundo, a Bíblia diz que nós tem de ser diferente do mundo, tem de ser luz, a luz do mundo, né? E muitos crentes aí que andam igual o mundo, ninguém sabe que é crente. Quando você estava no mundo do pecado, você fazia o que você queria. Quando a pessoa se batiza nas águas, tem que deixar o pecado e mostrar que nós temos luz, que as pessoas veem que nós somos pessoas diferentes. Nós temos um sinal no céu, nós temos um sinal na testa e no céu também. Jesus está voltando, ele está voltando em breve.
e o diabo está querendo tomar a tua coroa. Vamos estar firmes, irmãos. Buscar o Senhor todos os dias com fidelidade em santidade. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pregar a verdade. Vamos se afastar do pecado, da vaidade. Vamos estar atento. Vamos se afastar do inimigo. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vamos estar firmes. Satanás, ele está solto. Ele está destruindo a terra, colocando um contra o outro, nação contra nação, reino contra reino, frieza na terra, está total. Vamos estar firmes com Jesus até o fim, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, me ajude a divulgar esse trabalho, espalhe esses vídeos para outras pessoas, e eu vou estar sempre pregando o Evangelho aqui para nós, para você, para as pessoas que quer ser salvo. Começa a me ajudar aí, divulgue meu trabalho. A paz do Senhor para todos, obrigado pela atenção.